Boa noite a todos. Estamos aqui com mais um webinar da comunidade Autodesk da língua portuguesa. Hoje nós vamos para a segunda parte desse webinar sobre Forma, com o Expert Elite Rui Raoli, que vai apresentar para vocês uma sequência aí hoje como modelar no Forma, tá? Então, bem-vindos a todos, espero que vocês aproveitem. Rui, obrigada pela participação. Obrigado por preparar esse webinar. Então, agora passo para você a palavra. Boa noite, pessoal. Eu que agradeço, Cláudio, mais uma vez por essa oportunidade. A gente está com essa sequência aí, né, dessa apresentação do Forma. São muitas informações. E como eu falei na primeira etapa, né, por se tratar de algo em nuvem, a gente precisa ter o cuidado de dividir, né, já que ele tem o certo processamento, a gente está transmitindo e já é uma ferramenta em nuvem, a internet vai ser bem exigida aí nesse caso, né? E aí por isso que a gente tem dividido. Hoje a gente vai estar dando sequência, talvez precise de mais uma etapa para conseguir mostrar mais coisas. Claro que a gente não finaliza com 3 etapas tudo que a ferramenta faz, mas aqui a gente já dá já abre as cortinas para quem realmente se interessar e buscar mais informações e qualquer coisa a gente está lá no fórum para trazer mais informações e tirar dúvidas daqueles que se interessarem, tá? Eu vou pular essa etapa, né, de apresentação. A gente já fez isso na primeira, ficou gravado, né? Então, vai ficar gravado mais uma vez aqui as minhas informações. Não vou perder tanto tempo nessa etapa novamente, tá? Eu vou direto aqui para nossa agenda. O que está proposto para hoje é mostrar como se inicia um projeto novo no Forma. Talvez eu não consiga fazer isso e fique para a próxima etapa, porque hoje ele está apresentando uma certa estabilidade, eu ainda não consegui saber, né, o motivo e não está me permitindo começar um novo projeto, selecionar uma área ali onde eu quero trabalhar, né? E está apresentando uma certa estabilidade. Então, eu vou utilizar um exemplo que eu já criei antes, para a gente poder mostrar essa parte de definição da região para o projeto, importar essas informações para a biblioteca também depende desse certo? Mas a gente consegue fazer hoje essa questão da região, definir, né, o limite do terreno, certo? Ferramentas para modelagem e aí depois a gente faz uma conclusão das partes que conseguimos ver hoje, certo? Realmente, esse ponto de iniciar o projeto, de importar essas informações, fica complicado porque um depende do outro, está amarrado, né? Ou seja, eu localizo a região que eu quero, depois ele vai trazer para mim essa parte que me interessa, eu posso pedir para importar informações como estradas, né? Informações de estradas, onde tem, onde não tem, os próprios edifícios, onde já tem aquelas massas conceituais, também eu consigo trazer. Então, são informações que dependem desse início de um novo projeto, que hoje realmente a gente não consegue fazer por conta da instabilidade, tá? Mas as ferramentas de modelagem a gente consegue ver sim e definir o limite do terreno também, né? Que já é bastante informação para hoje, tá ok? Então, voltando aqui, vou parar de compartilhar a minha tela para tirar o slide, tá? E a gente passar direto ao que nos interessa aqui, tá certo? Vou compartilhar novamente. E aqui vocês já vão ver direto a tela do Forma. Ah, eu não vou iniciar como na primeira etapa, porque a gente já fez isso, né? Desde mostrar para vocês que tem que chegar primeiro nesse endereço, né? Autodesk Forma, ele vai cair nesse endereço aqui, você vai usar esse botão para acessar. Isso já foi visto na primeira etapa. Se você tem dúvidas sobre isso, te peço que assista também a primeira etapa. E aí o que acontece? Nós temos aqui, olha, alguns exemplos que já foram criados anteriormente. Se eu solicitar aqui um novo projeto, é onde ele vai apresentar a estabilidade no momento que eu digito um endereço ali. Vou só fazer para vocês terem noção, mas a gente não vai seguir com isso hoje. Um novo projeto, você vai entrar com o endereço e a cidade que te interessa, né, para esse projeto. Ele vai buscar e vai separar essa parte do mapa para você, tá? Prometo que isso vai ser visto numa próxima etapa, porque a partir daqui, se eu digitar qualquer coisa, na hora que ele começa a localizar, ele apresenta esse erro e pede para voltar para a tela inicial, como eu vou fazer agora, tá? Voltar para a tela inicial para a gente dar sequência a partir de um já existente, certo? Mas as informações de modelagem não vai interferir em nada com relação a isso.
Eu vou pegar um existente aqui, clicar sobre ele, e a gente vai conseguir, então, fazer estudos com as ferramentas que nós temos. Aprendemos na etapa anterior também, né, fazer toda essa movimentação, a observar isso em 2D, em 3D, certo? E se tiver dúvida também, peço que assista primeiro. É uma sequência. Se você ficar vendo por partes, começar da última, né, começar de hoje, aí realmente vai ficar sem entender algumas coisas. Isso aqui já foi algo que eu fiz anteriormente. Mas como agora eu posso criar outras coisas? E primeiro de tudo, a gente tem que definir esse terreno. E para isso a gente tem uma ferramenta aqui, né, de limites, que eu até expliquei isso na live anterior, certo? Sobre as ferramentas. Só não mostrei todas funcionando, mas falei delas. Então, eu tenho aqui o meu limite, né, do terreno. Vou clicar sobre ele. E o Forma, ele te permite criar as coisas ou no olho, já que é um estudo rápido, ou ele te permite criar as coisas com precisão também. Digamos que eu quero, né, ter uma certa precisão. Ao clicar aqui, eu posso informar uma medida. Ó. Se eu colocar que isso aqui é 50, certo? Você pode mover para onde você quiser. Mas ele não aumenta mais isso, ele trava em 50, para não ter erro, certo? Ele trava, ok? Então você tem essa opção. Se eu tirar lá, ó, eu consigo então pegar o meu terreno inteiro aqui, ó. Eu quero trabalhar com essa área. Inclusive ele já vai me mostrando, certo? Os ângulos certinho, ó. O ângulo reto daria aqui, ó, no meio da pista, tá? Mas esse terreno não deve ser certinho, por isso que ele não vai mostrar. Então eu vou contornar realmente o terreno aqui, ó. Já que é um estudo, né? Ao teclar Enter aqui no final, ele já cria para mim o meu terreno, o meu site, né? Com isso, eu já tenho informações aqui métricas, né, sobre esse terreno. Tudo que você está vendo aqui, ele está levando em consideração esse e esses. Ele está somando, né, porque eu fiz dois exemplos, a não ser que eu apague isso aqui, né? Se eu apagar, ele não vai levar em consideração, ele vai ter só isso agora. Essas informações aqui só se refere a esse agora, tá? Limite do terreno está aqui, ele está me dizendo que tem uma área de 10.840 metros quadrados. E agora que eu defini o meu terreno, eu consigo agora utilizar as minhas ferramentas. E aqui a gente tem pelo menos três opções dentro dessas ferramentas. Eu consigo utilizar uma linha de construção, onde eu vou criar blocos em sequência, né? Utilizando essa ferramenta, eu vou mostrar vários para vocês entenderem, tá? Então, aqui eu tenho a opção, ó, e quando eu pego essa ferramenta, ele já me diz aqui as configurações, né, de largura, de altura, de quantos pavimentos eu quero. Posso configurar antes isso. Quer 4 pavimentos? Não, eu quero 6 pavimentos, vamos supor, tá? Posso mexer, então, na largura e no comprimento dele, e também na altura, são 3 metros de altura, certo? Então, definindo aqui as minhas opções, depois é só clicar na tela, ele vai me permitir criar blocos exatamente com as medidas que estão lá, 16 metros nesse sentido e 12 de largura, tá? Com 6 pavimentos e 3 metros de altura entre eles. Então, se eu quero fazer o meu estudo aqui com um bloco dessa forma, cliquei lá, teclei Enter, em 3D ele já te dá aquele estudo como você pediu. Posso modelar também em 3D se eu quiser, não só lá no 2D, né? Posso fazer aqui também, ó. Mais dois, né? Eu gosto de desenhar em 2D porque eu tenho uma noção melhor aqui do espaço que eu utilizei, tá? Os americanos gostam muito de fazer esse traçado em L. Aí, quando eles vão fazer o estudo e percebem que aqui gerou uma certa sombra no canto e nem vidro vai fazer a luz entrar, eles vão e abrem para ficar separado assim. Mas tem muito estudo americano que eles utilizam em L, dependendo da quantidade de luz que entra, tá? Então, com essa ferramenta, eu consigo nesse caso, definir a quantidade. Se eu pegar aqui, não quero só 6, eu posso aqui agora 8. Ele já vai mudando lá para mim, tá vendo? Ele consegue. Ah, Rui, eu queria trabalhar com eles separados para dar alturas diferentes. Tem como? Tem. Com isso aqui estando selecionado, eu tenho uma ferramenta aqui, ó, liberação para construção básica. Eu clico aqui e ele vai separar agora para mim, ó, um por um, ó. Separou lá, tá vendo? Eu quero aquilo ali agora com 12. Então, ele vai mexer só no do meio, porque eu consigo com essa ferramenta lá que tem um link, né?
trabalhar dessa forma, colocar aqui 10, 12. Então, eu vou mexendo individualmente. Também consigo aplicar plantas diferentes e funções diferentes para cada bloco desse aqui. Porque nesse momento, ó, eu tenho aqui plantas. Eu posso selecionar só essa e definir as plantas para essa torre. Aí vocês vão observar que todos os pavimentos estão selecionados para essa torre. Ah, mas eu só queria definir o primeiro andar, o terceiro, não são tipos, todos tipos. Primeiro, terceiro, os ímpares são tipos, iguaizinhos. Aí os pares, outro tipo. Então você consegue também tirar a seleção daqui, ó, deixar só uma seleção, tá? E mexer apenas naquela planta que você quer, certo? Se ficar todas e você desenhar alguma coisa aqui, aí ele já vai pegar todos os elementos, certo? E trabalhar aqui, ó, tá? Vai fazer as plantas ali, tá certo? Daqui a pouco eu mostro isso novamente. Essa é uma das ferramentas que eu consigo utilizar, certo? Fazendo em LOD. Vou até criar outro aqui para vocês verem. Olha lá, certo? Tecla Enter. E ele vai fazer a quantidade que eu quero novamente. Se ele tiver agrupado assim, e você mexer na questão das plantas, ele vai fazer para todos esses aqui a mesma planta, certo? Para todos a mesma planta. Se ele tiver separado, ele vai permitir você fazer plantas diferentes e também dar funções diferentes. Só que está não especificado, tá vendo? Eu posso simplesmente dizer que isso é residencial. E ele vai aplicar aqui o residencial, certo? Para ele. Esse aqui, por exemplo, eu posso dizer, né, que é um comercial, olha, e ele já vai também tratar isso com funções diferentes, certo? Deixa eu só colocar o 2D novamente para a gente apresentar outras coisas. Por mais que eu não tenha feito o terreno aqui nos demais, eu vou usar o espaço para mostrar as ferramentas, tá? Uma delas é essa. A outra ferramenta que eu tenho é o próprio edifício básico aqui. Eu posso criar só um e não vários como esse aqui, tá? Aí, para isso, eu posso modelar com as medidas que eu quero. Sei lá, 50 aqui, trava. Ah, vem para cá, coloca, sei lá, 15 metros. Então, eu vou fazer uma geometria como eu quero, tá? Vou informar o que eu quero e ele vai fazer. Ah, 20 metros para cá, certo? Foi? Foi não. Foi só que pegou uma medida diferente. Aqui, pronto. Aí para cá agora, sei lá, 20 metros. Não pegou o zero, por isso que 20 metros. Pronto. Clicou, veio para cá. Ele vai me mostrar o ângulo assim que fechar, tá vendo? Cliquei, Enter para definir. Tenho minha geometria feito diretamente como eu quero. Aqui vocês viram que veio algo pronto. Posso mexer nele? Posso. Depois que eu usar aquela ferramenta que é como se estivesse explodindo, né, o conjunto. Mas essa daqui não. Com essa ferramenta que eu mostrei para vocês, certo? A segunda opção, ela vai te permitir realmente a fazer o edifício com a geometria que você quer, com as medidas que você quer. Essa massa vai sair como você pensa, inicialmente, não como aquilo que já vem pronto na ferramenta, certo? E aí lá no 3D você começa a manipular, ou seja, ela foi criado com 4. Ah, não, não quero 4, eu quero, sei lá, 8. Ele vai fazer a mesma coisa. E tem a vantagem também, ó, de ser individual, tá? Ó. E aqui eu posso brincar com a geometria, olha. Posso fazer aqueles escalonamentos, né? Tanto de um lado quanto de um outro, ó. Quem gosta de modelar aí começa a brincar. Maurício mesmo já deve estar vendo um monte de silhueta aí que ele pode fazer, certo? Então eu posso brincar com a geometria tranquilamente aqui, né? Fazer aqueles balanços, aqueles relevos. Eu posso, inclusive, olha, aqui, deixa eu me ver se eu consigo fazer nesse. Não, nesse aqui eu não vou conseguir. Mas eu consigo fazer aquelas inclinações, né? Como se tivesse a parede inclinada.
pegar aqui e levar ele um pouco mais para lá, né? Eu posso subir também, tá vendo? A quantidade por aqui. Então, esse individual tem uma certa liberdade para fazer como você pensa a massa, tá? Esse outro aqui, ele te dá primeiro um bloco, claro que com as medidas, altura e quantidades que você quer de pavimentos, porém, ele só vai te permitir trabalhar depois, olha, se você usar aquele recurso para tornar ele em algo básico, que como esse aqui, né? Esse é o chamado de básico. Esse como se fosse um bloco. Então, ao usar essa informação aqui, né, de automação, clicou nessa função, ele vai separar e você vai conseguir ter um controle maior entre as unidades. Porque aqui eu consigo ter entre as unidades, ó, do mesmo jeito, ó. Só que aqui é um bloco total, ó. Ele não está separado ainda em unidades como esse aqui está, um por um, tá? Tem que perceber essa diferença, ó. Quando eu clico aqui, eu tenho o controle da unidade, do pavimento. Aqui eu tenho do bloco, né, ó. Agora, ó, eu tenho como controlar só ele, ó. Por quê? Porque eu usei aquele recurso de desagrupar aquele bloco. Esse aqui não, esse aqui está inteiro, certo? Então, não consigo mexer nele sem primeiro utilizar a função de separá-los, tá? Mas quando você precisa dessa função para separá-los, aí sim. Deixa eu só ver se ele vai me permitir aqui criar agora. Porque, ó, tá vendo? Ele tá com essa estabilidade, tá voltando. E isso é uma coisa que eu também consigo na hora que eu clico lá, ó, planta. Ele me deixa desenhar como eu quero internamente, Maurício. Eu posso desenhar o meu layout aqui internamente, salvar isso, utilizar em outras vezes, né? Ele vira uma espécie de carimbo. Eu clico nele aqui e clico aqui dentro, ele já adequa ao espaço, se ajusta direitinho, certo? Mas agora, nesse momento, ó, ele não está me deixando nem separar os modelos, tá vendo? Ele está voltando para a tela. Né? Isso pode ser dessa questão da estabilidade que eu citei, tá? Mas aqui nos momentos que ele está funcionando direitinho, né? Eles devem estar fazendo alguma atualização, alguma coisa. E aí, olha, quando eu peço para selecionar a linha para dividir, ele está retornando, tá? É algo que eu também vou deixar para mostrar na próxima, tá, Cláudia? Essa divisão interna dos layouts, Tá. beleza? Uhum, Então, ok. da próxima vez, aquele dia que a gente fez a primeira vez estava funcionando, mas aí hoje ele deve estar com alguma atualização e a gente não consegue utilizar a função, certo? Mas clicou Tá. aqui, olha, ele vai para essa tela e eu consigo começar a definir os meus layouts aqui agora. Se eu selecionar mais de um, ele vai pegar, ó, por exemplo, aqui, ó, se eu pegar esses aqui, ele vai me deixar selecionar, né, e definir todos eles de uma vez só. Tá vendo? A torre inteira. Então, no momento que eu conseguir fazer meu layout ali, todos esses vão ficar com o mesmo layout. E eu vou dizer quais são que eu quero como comercial e quais são aqueles que eu quero como residencial. Inclusive, a gente consegue colocar corredores, né? Se eu marcar aqui essa opção de corredor, olha, ele está bem no meio, tá vendo? Se eu quiser ele do outro lado, ele vai para o outro lado. Se eu quiser do lado de cá, e se eu quiser no meio, ele me mostra uma linha bem no meio para colocar o corredor, né? Mas quando eu uso essa função que eu mostrei para vocês aqui, de definir a planta, aí eu posso dizer exatamente onde é que eu quero o corredor ou aquele núcleo central de escada, de elevador, essas coisas. Eu defino o meu layout aqui, nessa planta, e digo em quais andares eu quero da mesma forma. Facilita bastante, porque quando vai para o Revit é só inserir paredes, certo? Inclusive, na próxima, eu quero mostrar também, levando para o Revit, aplicando os materiais e trazendo de volta para o Forma, tá? Então, se eu tentar aqui, ó, mais uma vez, ele retorna. Então, vamos seguir nas ferramentas, né, de modelagem, e eu prometo que na próxima a gente consegue, como que se diz, mostrar essa parte dos layouts também, que podem ser definidos. Então, a gente já viu aqui, né, essas duas opções. Deixa eu só pegar ele, tanto a construção em linha quanto o básico. E você também, se precisar representar ali nesse layout, no estudo que você vai fazer, edificações, né, que representam casas, você tem essa opção aqui também. Só que aí, como eu disse, essas opções prontas ele já traz, né, do jeito que está
na própria ferramenta. Eu posso clicar ali, ó. Claro que eu posso dizer, né, as configurações, mas ele já tem modelinhos aqui que representa casas, ó. Como se fosse aquele primeiro lá de cima, né? Teclou Enter, ele já vai inserir. Então, se eu quiser representar um conjunto habitacional que tem ali por perto, né? Eu posso utilizar essa ferramenta para representar isso, certo? Mas se eu não quiser utilizar essa ferramenta que já está pronta, aí eu vou ter sempre que recorrer ao edifício básico que me permite gerar a geometria que eu quiser, tanto para o meu estudo quanto para os demais, para as demais massas do entorno. E é claro, né, se você está numa região como São Paulo, que é o que eu iria mostrar hoje aqui como exemplo, todos aqueles prédiozinhos lá já aparecem. A maioria deles você já tem uma região com as massas, facilita bastante o estudo que você vai ver, né? Sombra, como é que está atuando esse comportamento do entorno em seu estudo, certo? E se for uma região como essa aqui, que não tem nada, aí você vai ser obrigado a representar. Então, rapidamente você modela casas, modela, né, as massas em volta para você ter esse resultado, né? No Forma, a gente conseguia pegar isso em outras ferramentas e trazer e inserir nele. No Formit, né? Vou ver depois como que consegue fazer isso também para o Forma, certo? Mas no Formit a gente conseguia. Então, aqui você tem a representação das casinhas, né? Não tem opção para a gente mexer em altura, essas coisas, porque é um padrão dele já, tá? Então a gente não tem como estar estabelecendo isso, ok? Uma outra coisa que a gente tem aqui, ó, são representações de árvores, não, né, com a copa bonitinha como a gente está acostumado, mas é algo que já dá para servir de estudo durante as análises, certo? Então eu posso pegar árvores aqui em linhas, ó, e de repente colocar no lugar que elas realmente existem lá no, né, no mundo real, certo? E quando eu colocar, eu posso modificar isso, dizendo qual é a altura, né? Isso aqui sim, eu consigo mexer na altura, certo? Toda a informação que eu preciso, eu posso dar aqui. 5 metros, vou colocar 10 metros, ó, ela já vai aumentar lá, né? Então, eu posso mexer nessas informações. Ela não fica exatamente uma árvore, mas ela já serve para gerar determinados estudos, inclusive de carbono, tá? Dependendo da quantidade de árvores que eu coloco aqui, ele já faz análise de carbono também. Já tinha visto essa parte, Maurício? Ele faz a análise de carbono aqui, quando você insere as árvores. Vocês viram que eu usei linhas de árvores, mas eu posso colocar uma área inteira de árvores, ó. Se eu quiser colocar, de repente eu vou fazer lá um jardim, né? Então eu posso desenhar uma área mesmo aqui, ó, para estabelecer uma área de árvores numa região qualquer aqui, tá? E ele vai gerar para mim lá uma área verde com base nessa área, certo? Tem essa opção também de modelagem, para que os estudos fiquem um pouco mais real na questão do carbono também, que é analisado com essa ferramenta, ok? Além disso, tem uma outra opção aqui que eu acho bem legal, vou até fazer um outro site aqui, tá? Desde do Space Make, eu já gostava dessa opção. Vou gerar um outro terreno aqui, só para vocês observarem. Além das duas opções que eu mostrei, né, em linha ou desenhando a sua própria geometria, essa outra aqui também é bem legal. Se eu quiser deixar a própria IA me ajudar nessa definição do meu layout, eu posso usar essa varinha aqui em cima, né? Por isso que o povo diz que faz mágica, né? Olha lá, varinha de mágica, né, Maurício? Então, quando eu clicar nessa varinha de mágica e clicar no meu site, vai aparecer aqui, ó, 3 opções a cada bolinha dessa aqui, ó. Tem mais bolinhas brancas aqui embaixo. Então, eu vou olhando a que me interessar aqui, olha, eu aplico lá, tá? O estudo que me interessar, gostei desse layout. Aí você analisa cada um desses aqui, né? São 3 em cada bolinha dessa aqui embaixo. E aquele que te interessa, você apenas aplica ao seu estudo. Você pode ter mais de uma proposta justamente para você fazer a análise e decidir qual que é a melhor, né? Digamos que eu gostei, sei lá, desse aqui, olha. Então, cliquei nele. Esse estava legal também, né? Cadê? Foi esse? Foi. Olha, esse estava legal.
Então, eu posso ter essa proposta com esse, ela já está aqui. Eu posso duplicar essa proposta, ó, duplicar, tá? Essa proposta. E eu posso escolher um outro modelo depois para isso aqui, certo? Não gostei desse, eu quero fazer um outro. E aí você tem a opção de comparar aqui depois, ó. Você faz todas as análises nas duas propostas, certo? Que você escolheu, e compara aqui depois. Ele abre uma tela e te mostra os dois para cada situação. Ah, deixa eu ver aqui como é que está o vento em cada proposta. Deixa eu ver como é que está a parte térmica em cada proposta. E aquela que te atender melhor é a que você vai continuar o estudo, certo? Então, eu tenho essas opções. Olha aí como ficou legal. Ele mesmo já inseriu árvores, está vendo? A própria IA já inseriu as árvores ali, certo? E aí você pode começar a fazer todas aquelas análises que eu mostrei na primeira etapa. Quem não viu, precisa realmente assistir a primeira etapa para ter essa sequência agora, tá? Saber tanto modelar quanto fazer as análises. Que na primeira a gente utilizou um modelo já existente, né, para vocês aprenderem a gerar as análises. Por que que a gente está fazendo nessa sequência? Preciso estar sempre lembrando vocês. Essa é uma ferramenta em nuvem. Como a gente está dentro de uma transmissão, ela acaba ficando um pouco mais pesada, tá? Mas aí vocês, na casa de vocês, na máquina de vocês, ela vai fazer no tempo, né? De que cada um pode esperar, ok? Então, eu teria duas propostas aqui, cada uma com uma situação diferente, certo? Eu poderia gerar aqui uma outra. Vou deletar isso. A primeira ficou essa. E a segunda eu posso escolher uma outra aqui, ó. Clicar lá e escolher uma outra. Eu vou analisar quem é melhor para mim. Tá lá, ó. Ah, e se for essa, né? Ah, eu gostei dessa. Então eu tenho duas agora, certo? Fechei aqui, olha. Fiquei com essa. E nessa outra proposta aqui, olha. Eu fiquei com aquela outra, tá? Ó, essa. Cadê? Pegou as duas de novo? Não, né? É, mudou, tá lá. É essa e essa, tá? Se eu estivesse fazendo agora análise e quisesse comparar, eu utilizaria aqui a opção de comparar e ela vai trazer para mim as duas propostas, ó. Aqui eu vou jogar essa, só clicar e arrastar e soltar aqui, tá? Cadê você? Aqui, seleciona, arrasta e solta análise no painel. Cadê? Vai para cá. Aí. Segura, ó. Também tá com estabilidade hoje, tá vendo? Era só fazer isso. Jogava as duas e ele não tá me deixando, tá vendo? Então, realmente está instável, porque até essa opção não está funcionando. Olha. Na próxima live eu mostro isso também, tá? É só Tá. arrastar, ó, só arrastar e jogar aqui, ó. Selecione, arrasta e joga aqui. Tá até o texto lá pedindo para fazer isso. Essa é a análise no painel esquerdo, só que aí ela também não está permitindo hoje, tá certo? E aí, com as duas telas aqui abertas, vocês iam comparar análise térmica de cada um, análise de vento de cada um. Você vai ver isso, então fica mais fácil de fazer seu estudo, certo? Bem mais fácil. Então, vou fechar aqui, vou fechar essa e vou retornar lá para o meu estudo, tá certo? Navegador, e vou trazer ele para cá novamente, ok? Então, aí eu teria várias propostas, não uma só, posso fazer duas, três, fazer toda a análise que eu preciso aqui com as ferramentas, certo? E depois disso, definir realmente qual é o melhor estudo atende ali as necessidades. E lembrando vocês, eu usei a questão do IA aqui, né? Mas você pode realmente utilizar a ferramenta de edifício base e definir a geometria como você quiser, dentro desse terreno. É que a IA vai facilitando a vida da gente aí, né, para definir essas coisas, né? Deixa eu só tentar aqui nessa novamente para ver se ela gera a planta, certo? Olha, nessa deixou, Cláudio. Eu já até tenho um desenho aqui, ó. Tudo que você desenhar aqui, ó, já foi. Eu fiquei feliz achando que ia deixar. E pegou a linha ainda segurou, mas acabou fechando, certo? Mas é perfeito esse estudo aqui, quando a gente consegue. Ó, tá vendo? Tá fechando. Então, vou realmente ficar devendo isso para a próxima etapa,
Mas, de qualquer forma, a gente já consegue conhecer as três ferramentas de modelagem. Quem gosta de criar mesmo os seus próprios conceitos tem que usar essa do edifício base, né? Quem quer utilizar definições da própria ferramenta e depois manipular, né, moldar da forma que quer, pode utilizar a linha, né, de construção. Se precisar representar essas casas, né, se tiver algum conjunto habitacional ali por perto, pode usar essa ferramenta. E se quiser brincar um pouco com a inteligência artificial, vai utilizar então a ferramenta de automatizar aqui a criação dos layouts, certo? Não esquecendo que só vai funcionar essa criação se você já tiver um terreno criado. Se não tiver, ele não vai permitir você utilizar esse recurso. Sabendo que as propostas podem ser duplicadas aqui, ou você pode acrescentar uma nova proposta, zerada também, ó, certo? Você pode acrescentar uma outra aqui, e aí ele não vai trazer nenhuma ideia igual, né? Por exemplo, vocês viram que eu tive que apagar, né? Para depois criar novamente. Aqui ele te dá uma nova proposta, só que lembrando você que ele não traz o terreno, né? Por esse motivo que eu dupliquei ao invés de colocar uma nova. Duplica, porque aí eu não tenho que criar o terreno de novo. Eu só apago uma proposta, faço outra, com a própria inteligência artificial, se for o caso, e o terreno já está aqui. Do contrário, eu tenho que fazer ele também, acrescentando uma nova proposta, eu tenho que criar o terreno novamente. Quando você quiser, você pode excluir qualquer proposta e vai ficar apenas aquelas que te interessam de fato, certo? Então, com isso a gente consegue, então, entender o funcionamento dessas ferramentas, inclusive aqui das árvores que eu já mostrei, tanto em linha quanto com uma área, né? Essa opção a gente só vai conseguir utilizar realmente quando começar um do zero, porque aquilo que não veio de informação na região que você solicitou, você pode criar. E criando essas estradas, clicou aqui, por exemplo, ó, deixa eu colocar no 2D, ao criar essas estradas, olha, aqui, por exemplo, representar uma estrada, e depois para cá, vou teclar Enter. Ao criar essas estradas aqui, eu posso adicionar realmente informações e depois fazer análise de ruído, por exemplo, certo? Agora eu tenho estradas aqui. Antes não tinha, agora eu tenho estradas, certo? E informando aqui os dados dela, você pode fazer análise de ruído. A vantagem de buscar no início, se a região ali, por exemplo, São Paulo, já tiver cadastradas questões de ruído, essas coisas, né? Quantidade de carros que passa, velocidade da via, aí eu faço essa análise automaticamente. No local que não tem, eu posso inserir os dados e fazer a minha análise, ok? Então, essas ferramentas de modelagem servem para nos ajudar nessa forma. E essas questões de gerar volume, né? A gente já tem o conhecimento de outras ferramentas, o 3D também, né? Esboço em 3D, essas coisas todas de ferramentas de modelagem, elas não vão ser diferentes aqui, tá? Eu posso também utilizar a questão dos volumes da forma que eu quiser, a geometria livre e tal, também, certo? E ele vai gerar para mim, ó, uma extrusão, tá vendo? Só que isso é um sólido. É uma outra opção também, mas ele é um sólido total. Diferente desse aqui que já vem os pavimentos certinho. Então, o que eu poderia fazer também é, se eu quiser criar algo bem diferente e que não está lá dentro daquelas ferramentas que eu já mostrei, seria, de fato, criar, né, algumas bases aqui e duplicar de formas diferentes e ir mexendo nisso, nessa volumetria, tá? Também tem essa opção aqui de você ficar mais livre, o seu esboço, gerar geometrias realmente bem mais livres, certo? Bom, alguma dúvida? Oi, eu tenho uma pergunta. Sim, É, você consegue planificar? Porque eu estou vendo que o terreno tem uma declividade aí, tem. e dá a Essa, sensação de que a terra está, né, que o isso. espaço está O que é que enterrado. acontece? Você tem como planificar isso daí? Tem. Ele tem essas duas opções, tá? Ele te mostra de fato como está a volumetria naquela região, mas quando você cria um novo, você já traz aqui na biblioteca, tá? Você pede para ele inserir o terreno planificado. Ah, tá. Na hora que cria o novo, você escolhe se você quer ver em 3D a volumetria ou se você quer plano.
Aí, como a gente não conseguiu iniciar um novo, eu não mostrei essa etapa. E Ah, quando então já pede, começa com o terreno isso, planificado naquela exatamente. cota, e não depois que você colocou o edifício. Isso. O que é que Entendi. acontece? Quando a gente conseguir mostrar essa etapa de criar o novo, assim que você localiza a região que você vai trabalhar, que está lá o terreno, ele vai te perguntar quais são as bibliotecas que você quer. Bibliotecas são os edifícios que existirem no local, se existir, ele Ah, traz. Esse terreno planificado, o terreno em relevo, ele já vem naturalmente. E a questão das estradas, se tiver, ele traz também. Onde é que tem asfalto, onde não tem, ele traz tudo. Mas para isso a gente precisa pedir para ele trazer. Ele vem parar aqui, ele não insere imediatamente quando a gente vem para essa área. Então a gente vem para a biblioteca e pede para ele adicionar, ó, terreno. Então, coloque na tela. Então, quando a gente faz isso e pede para atualizar o terreno, ele vai trazer as informações que você solicitou para esse terreno. Aí ele vai ficar plano, certo? Quando tá. você pedir as informações, elas vão parar aqui na biblioteca e ela vai ficar plano. Boa pergunta, Cláudio. Mas no momento, se você Hum. não escolher, ele vai ficar realmente assim como é o relevo, e até para você ter noção de onde vai ter corte, onde vai ter aterro, né? Ó, Isso que eu ia manda falar. ter. Ainda Tá. assim, ele não é de todo ruim ter Uhum. essa representação, porque te dá uma capacidade de poder aproveitar as curvas do terreno para poder fazer o estudo melhor, para ter a menor movimentação possível, né? Exato. Isso. Então, É. por isso que ele já vem com essa volumetria, porque aqui você está vendo, ó, vai precisar de corte aqui, nesse Você local. pode mudar a cota do térreo desse daí, por exemplo, e subir ele em relação Pode, ao pode, nível. você pode Ah, mover isso aqui, pode. tá? Você pode Entendi. mover. Isso se Tá. você não quiser fazer corte, você move o primeiro para ele já começar nessa cota. E os demais, é, dá alguma solução, pelotis, ou então fazer o corte de uma forma que use o centro, mas corte já para aproveitar, né? Se a rua permite, corta aqui de uma forma que aqui embaixo já vire garagem, mas a outra parte já está apoiada no maciço. Então aí é o que o Maurício está dizendo. A vantagem de enxergar essa situação é que você sabe a decisão que você pode tomar. Se eu planificar, ela vai ficar toda certinha, bonitinha, eu não tenho essa visão. Mas dá para ver as duas, certo? Dá para ver as duas. Eu prefiro ver assim porque já tem essa noção, como o Maurício disse. Mas eu mostro também deixando ele todo plano, certo? Aí esse terreno aqui não, eu tiro ele, né? E ele vai ficar sendo visível apenas, né? Aqui, por exemplo, ó, deixa eu ver aqui, cadê estradas, terreno, por exemplo. Eu faço isso, ó, eu oculto e ele fica só o plano. Claro que eu não carreguei o plano aqui, né? Mas quando eu oculto aqui o ondulado, aí a gente fica vendo só o plano, certo? É Certo. assim que a gente traz eles para cá. Deixa as duas opções e vai vendo, ó, se eu desligar a vegetação, eu posso controlar as camadas aqui, tá vendo? Os Uhum. edifícios eu posso tirar, ó, certo? Limites, ó, eu tiro. Então, quando eu carregar outras coisas para cá, eu vou deixando visível apenas aquilo que eu quero, certo? Mais alguma dúvida? De ferramentas de modelagem é isso que eu queria acrescentar, na verdade, era de fato começar um novo, certo? Mas de qualquer forma, a gente já tem aí pelo menos uns 40 minutos que a gente combina sempre, né, de manter uma apresentação dentro desse formato, né, que não fica cansativo para o pessoal assistir, né? Então, Só uma se tiver mais duvidazinha, Rui. algum... Ah, Sobre a ferramenta lá de IA, você sim, consegue imputar alguns parâmetros prévios para ele gerar os. Ali embaixo, né, no explorar, tem algumas deixa eu só voltar informações. aqui, Maurício, e tentar pegar um outro aqui, tá? Uhum. Pegar aqui, pronto, deixa eu... Você fala aqui? Não, não, se você consegue, de alguma forma, imputar assim, gostaria Ah, de eu três quero que tenha prédios. isso, aquilo. É, Então, nessa versão, eu não achei ainda acho essas que é ali, né? funções. O No tipo de Fei, layout, no, edifícios é, lineares, isso. quarteirões, Aqui, ó. Aqui, ó. Você tem, ó, layouts. Você pode escolher os tipos de layouts, tá vendo, ó? já dá uma ideia, né, do que você gostaria Isso. para ele já pensar Aí, naquele. quando você Legal. escolhe aqui, já vem para cá só a opção que você quer, certo?
Ele já te permite isso, inclusive ele também te permite definir aqui, ó, aqueles É, parâmetros que eu mostrei antes, se vai ter, né, árvores, essas outras coisas aqui você pode imputar tudo também. E aí ele já vai gerar com base nisso, certo? legal, muito legal. O que você pode dar de entrada por enquanto é isso aqui, certo? Eu quero isso, ele já vai gerar com essas opções. É porque eu cliquei aqui, acabei clicando em um que já existia, certo? Deixa eu tentar limpar isso aqui para a gente pegar o terreno. Acabou pegando o terreno também. Mas ele já te dá a permissão para fazer aquelas coisas ali. Vou criar um novo aqui só para a gente entender isso que você perguntou, tá? Vou criar no olho mesmo, vou nem pegar a medida. Pronto. Então aqui, ó, se eu pego aqui agora, eu posso definir, por exemplo, ó, eu só quero ver assim, só linear, tá? Então, ele vai trazer opções baseado nessa condição que eu dei, ó. Eu desliguei, na verdade, né, ó. Eu vou ligar e Sim, deixar só linear, você tem que desligar, certo? Aí ele vai pensar apenas linear, tá vendo? Ó? perfeito. Só linear. Se eu quiser só esse estilo quarteirão, como eles costumam construir na Europa, e os americanos também, né? Ele vai ficar só aquelas opções lá. Vou desligar esse, vou ligar esse. Ó. Então ele vai pensar apenas, ó, tá vendo? Ó? Só fechando. Várias opções. Então também já te ajuda a dar umas. Aí você pode definir, inclusive, né, os parâmetros aqui em cima, como que você deseja, e ele pensar também baseado nesses parâmetros, certo? Aqui eu posso permitir árvore ou não, tá vendo? Ó? Estradas ou não, para ele criar, edifícios, né? Então, essa acho que é baseada na pergunta que você fez, isso aqui, né? Alguns parâmetros de entrada. O que ele me permite fazer hoje é isso aqui, certo? Para já definir isso que eu quero. Tá lá, ok? Muito bom, muito bom. Não, aqui para quem precisa desenvolver estudos é bem mais rápido, né? Para fazer essas análises não tem comparativo que senão, tá? Só essas informações aqui, inclusive do relevo, o que fazer, claro que pode ter uma margem de erro, mas já te dá uma certa visão para tomada de decisão, né? E aí, com os dados reais, você já consegue pensar melhor, né? Mais alguma? Alguma dúvida a mais? Não, não tem mais nem no chat, também não tem mais nenhuma pergunta. Pronto. Como a gente combina sempre, né? Deixa eu só retornar aqui para o slide rapidinho. Então, como eu falei, para a próxima, Cláudia, a gente fica devendo, então, iniciar um projeto, porque realmente estava com estabilidade hoje. E Ok. é desde cedo, né? Eu vou até falar com o pessoal, como eu te falei, também, mais cedo, para entender o que aconteceu. E fica devendo, então, o um, olha, porque tem que iniciar um novo projeto. Definir uma região para o projeto também depende dessa sequência, tá? E essa parte aqui de importar as informações é exatamente o que eu te falei, para trazer o terreno plano. Então, eu importo e deixo ele na biblioteca. Eu ligo e desligo quando eu quiser, certo? O que a gente viu foi definindo o limite do terreno e as ferramentas de modelagem, tá? Vou ficar com essas três opções aqui para uma próxima. E o que teria na terceira, a gente deixa para uma quarta. Ou seja, o Forma tem coisa com bastante aí para a gente ver, certo? E esse cuidado é justamente por conta de ser uma ferramenta na nuvem, ou seja, leva um tempo para pensar e aí toma bastante tempo da apresentação, certo? E, como sempre, a gente deixa aberto para vocês, né? Qualquer outra dúvida ao assistir essa apresentação, tendo dúvida, pode buscar, né, tirar essas dúvidas lá no fórum, tá aqui o endereço dessa apresentação. Você pode também escanear o QR Code aqui, que vai para o mesmo local, e lá você pode fazer as suas perguntas nesse post que a Cláudia criou lá na comunidade, certo?
Na sequência, então, a gente quer agradecer a quem, todos que estão presentes e aqueles que ainda vão assistir depois, né? E não deixe de fazer a sequência, veja a primeira etapa, a segunda e as que vierem depois, senão você não vai ter a noção, né, do todo. E olha que não dá nem para mostrar tudo da ferramenta, né? Por mais simples que ela seja, intuitiva, não dá para mostrar tudo, mas você vai ter noção de tudo que ela é capaz de fazer, e aí o limite agora é a sua criatividade para fazer seus estudos. Já é uma base para você conseguir fazer realmente qualquer coisa que você tenha necessidade. Então, só agradecer, né, quem está presente, e, agradecer à comunidade, né, pelo convite novamente, e que a gente consiga, então, aí colocar em prática e desenvolver melhor essa ferramenta, porque ela vai ajudar bastante aí no dia a dia, no mercado de trabalho, ok? Então, nosso obrigado mais uma vez e até uma próxima. É contigo agora, Cláudia. Tá bom, Rui. Obrigada por preparar essa apresentação. Pessoal que está assistindo aí, eu deixo o link aí no YouTube do Fórum de Revit, tá? E lá no post do fórum a gente deixa também o link para as outras etapas desse webinar, né? Então, a gente espera vocês na próxima etapa para ver outros detalhes aí que ainda tem para apresentar do Forma, né? E a gente avisa vocês lá no Fórum de Revit quando que vai ser a próxima apresentação. Então, obrigado a Obrigado. todos que assistiram, obrigada, Rui, tá? Obrigado a você. Espero ver vocês na próxima apresentação. Até mais. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau.